posso encontrar. Que letra linda, meus irmãos. E na verdade, muitas vezes, de fato, nós não percebemos. 2023 foi um ano como um ano qualquer. Um ano em que talvez você não conseguiu concretizar tantos projetos. Na virada do ano de 2022 para 2023, você talvez ali, com muitas pessoas, na hora, né, dos fogos de artifício, na hora da ceia, você até não verbalizou para ninguém, mas você fez aquele projeto. Não, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ir mais na igreja, este ano isso, esse ano aquilo, esse ano eu começo aquela tão famosa dieta, esse ano eu começo aquele curso, eu começo aquela faculdade, eu começo aquele projeto, e você até começou. Muitas pessoas fazem um projeto de ler a Bíblia. Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. E aí as pessoas incorrem num erro muito comum, viu, Ageu? As pessoas começam a ler em Gênesis. Aí ela começa a ler em Gênesis, aí tem muitas histórias bonitas, Abraão, Isaac, Jacó, a história de José, irmãos, meu Deus, já virou filme na Record, né? Virou série, é emocionante, né? Aí vem o Êxodo, e que coisa mais linda. Aí começa Números, Levítico. Aí você, não, mas isso, porque mata o animal, faz isso. Você começa a ler Levítico, você não entende nada, aí você já aborta a missão. Né? Você já acaba não lendo toda a Bíblia. Você, talvez, os primeiros 2 meses, 3 meses, você segue, daqui a pouquinho você para. Uma dica muito boa, comece pelo Novo Testamento. Você não vai sofrer esse problema. Comece pelo Evangelho de João, ou comece direto pelo Evangelho de Mateus, e leia toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, até Apocalipse. Não tente entender, leia. O problema é que às vezes a gente quer ler e entender Não, leia, só leia. Só leia. Imagina o seguinte, você chega num casamento, e naquele casamento tem aquele buffet, Josival, maravilhoso, né? Aí você chega lá, você começa a olhar assim o prato, você começa a perguntar para quem está servindo, vem cá, qual o ingrediente que vai aqui nisso aqui? O que foi colocado? Quanto tempo ficou a carne no fogo? E você fica ali interrogando, aí pede para chamar o cozinheiro, e aí o que acontece? A comida esfria, você não aproveita, porque você fica preso a detalhes. Querido, só coma, desfrute a comida. Irmãos, quando eu chego num restaurante, eu não estou nem preocupado qual foi a temperatura, se aquela carne, né, se ela, a procedência, eu estou ali para comer, eu estou ali para me alimentar. Esse é o nosso erro muitas vezes com relação à Bíblia. Nós queremos, e aí o que acontece? A gente acaba parando. Por quê? Porque nós queremos entender. Então, se você ainda não leu toda a Bíblia, primeiro leia toda ela. Sem tentar entender o que significa aquela palavra, por que ele disse isso, primeiro leia. Aí depois você volta e você começa então devagarinho, então meditar e estudar ela. Mas primeiro, desfrute da palavra de Deus. Pensando nisso, queridos irmãos, nesta noite, eu quero pensar com você numa palavra que nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, apenas um versículo 19, diz assim, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Feche teus olhos aí onde você está, sentado mesmo, e vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui nesta noite, pelo privilégio de podermos celebrar o Teu nome. Jesus, fala mais uma vez conosco nesta noite. Temos cantado, temos Te louvado. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui neste culto, pelas pessoas que estão assistindo pelo YouTube,
E obrigado também, Pai, pelos irmãos e irmãs que estão, talvez, preparando a sua ceia de final de ano. Pessoas que receberam em suas casas, familiares, amigos que vieram de longe. Irmãos que viajaram, Pai, que a Tua bênção também os acompanhe. Mas, Pai, muito obrigado, porque nesse último culto do ano, nós temos aqui um grupo de irmãos, guerreiros e guerreiras do Senhor, que vieram para agradecer a Ti, Senhor, por mais um ano de vitórias, de batalhas, mas também um ano em que o Senhor se manifestou. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto posto diante de nós, Isaías 43. Esse texto é um texto que ele é, digamos assim, num período em que Isaías está profetizando num período pós-exílico, um período em que o povo estava enfrentando muita dificuldade. Se nós lermos todo o capítulo 43, vamos ver que o texto começa: mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O capítulo 43, precisamos entender primeiro, irmãos, que a Bíblia, quando escrita, ela não foi separada em capítulos e versículos, ela era um livro completo. É como você, ler um livro completo, não tinha versículos, não tinha capítulos, foi colocado posteriormente para facilitar. Então, tem todo um contexto nesta profecia, porque Deus está prometendo livramento a Israel, está prometendo algo novo para o seu povo. Veja que no contexto de Isaías, o profeta está profetizando, está trazendo uma mensagem de esperança, porque o povo agora seria novamente reunido em Jerusalém. O povo que estava no exílio, estava distante de Jerusalém, estava distante da sua pátria, agora estão sendo reunidos, levados de volta, levados para próximos de Deus. Então, esta profecia fala justamente disso, fala justamente da redenção, da proteção de Deus, apesar da instabilidade política. Escute isso: apesar da instabilidade política que Israel estava vivendo. Te parece com o Brasil hoje? Apesar da instabilidade política, apesar dos problemas, Deus estava dizendo: olha, apesar de tudo isto, eu estou fazendo uma coisa nova. Irmãos, eu tenho ficado, digamos assim, não vou dizer preocupado, porque não adianta, porque não vai aumentar a minha altura e nem diminuí-la, mas eu fico pensativo, reflexivo, ao ver tantas pessoas reclamando, tanto, um pessimismo generalizado. O ano não acabou e as pessoas já estão com pessimismo com relação ao próximo ano. As pessoas já estão apavoradas, o ano nem iniciou, já tem gente que já está apavorada, que já está com saudade da pandemia, e está com saudade de 2022, 2020. Ei, que isso? Deus é Deus de coisas novas. Ontem à noite, irmãos, eu fui num culto maravilhoso. Não é muito comum eu chegar atrasado num culto, mas eu cheguei atrasado ontem. Tinha culto, o último culto ali em Fontoura Xavier, e na minha cabeça o culto começava às 7h30, mas na verdade ontem começou às 7, né, irmã Liliana? E amor, vamos chegar atrás? Não, nós temos a tempo. Não, amor, o culto lá hoje é 7, nem eu tinha me dado conta. Mas foi tão bom, eu cheguei lá, a irmã Liliana estava começando a pregar, e ela trouxe uma palavra tão abençoadora, desafiando o povo a consagrar a sua vida, consagrar as suas atitudes, as suas obras para o Senhor. Nós somos desafiados por Deus, de fato, a consagrarmos, a colocarmos diante dEle, a entregar a Ele tudo quanto nós fizermos. Amados irmãos, como eu disse anteriormente, muitas vezes nós ficamos nesse dilema, porque parece que nós não conseguimos concluir muito dos planos que nós havíamos projetado.
E aí é desanimador, você, poxa vida, eu comecei, desisti, não consegui. Por que isso acontece? Por que surgem esses limitadores, esses obstáculos para mim e para você? Por quê? Primeiro, porque às vezes as pessoas acreditam que a oportunidade de mudar é apenas no dia 1º de janeiro. É apenas na virada do ano. As pessoas colocam um toque mágico numa data. E as pessoas, elas chegam no final do ano, irmão, nós chegamos agora, nós chegamos no mês de dezembro já nos arrastando. E não é porque nós trabalhamos mais. Porque, irmão, se você for fazer uma análise, você vai perceber que você trabalhou com a mesma intensidade de janeiro a janeiro. Você enfrentou os mesmos problemas. Você não trabalhou na sua empresa, você que trabalha numa empresa, tem uma carga horária, a mesma carga horária dos outros meses foi a que você fez. Você que é autônomo, talvez você teve um pouco mais de trabalho, porque as pessoas, todo mundo quer pintar a janela, quer cortar a grama do pátio, aí todo mundo quer fazer em um mês o que não fez o ano inteiro. Minha esposa já estava lá em casa olhando, amor, tem que mudar. Para. Calma. Não dá para fazer em um mês o que não se fez o ano inteiro. Mas as pessoas então entram neste frenesi, nessa loucura, nessa busca desenfreada de resolver o problema da humanidade em um mês. E aí a pessoa fica exausta mesmo. Mas é muito mais um aspecto psicológico, emocional, do que algo real. Porque a pessoa acreditou que a única oportunidade era 1º de janeiro. Então ela, poxa vida, está chegando, está findando o ano, meu Deus, e agora, antes de virar o ano, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver. Não dá. Se não resolveu até o meio do ano, ou até o final de novembro, você não vai resolver tudo em dezembro. Aí o marido estressa a mulher estressa o marido, só porque ela reclama daquela goteira que ficou desde o ano passado. Não é aquela goteirinha, né? Aquela goteira, não, amor, eu vou arrumar. E passa um ano e, agora lembrei de novo, né? Mas gera esse sentimento. Outra coisa que acontece, irmãos, que nos trava, é que durante esse percurso, quando dá algo errado, quando nós falhamos, nós desistimos. Por exemplo, pegando o exemplo que eu citei anteriormente da Bíblia, eu comecei a ler, aí, poxa vida, chegou o Levítico. Não, aqui esse livro é ruim de ler. Não vou ler mais. Pula Levítico. Pula para o outro livro. Deixa o Levítico para depois. Vai direto para o Novo Testamento. Não tem problema, não há nada não há uma sacralidade numa ordem para você ler. Quer ler o contrário, quer ler de Apocalipse para Gênesis, não importa que você leia. Mas sabe qual é o problema? Quando surge um obstáculo, quando nós falhamos em algum aspecto, nós desistimos. Quando o plano não deu certo, nós desistimos de tudo. Não faça isso. Se você fez um projeto e por acaso houve uma falha, houve um problema, levanta, como dizia o meu pai. Tinha uma música que ele cantava, né? Meu pai era sambista, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Daqueles sambistas antigos, não se escandalize, irmãos, não é Bíblia isto. Mas era interessante que eu muitas vezes vi meu pai falar isso. Na sua simplicidade, ele não era cristão, mas muitas vezes quando eu, jovem, me frustrava, o meu pai não era aquele pai que dizia, meu filhinho, vem cá, meu filhinho, coitado. Não, meu pai dizia, o que é isso, guri? Ergue a cabeça, tu é homem, rapaz, tu é homem ou tu é um rato? Algumas vezes disse meu pai, eu acho que eu sou um rato, pai. E algumas vezes eu tive que dizer para o meu filho, quando eu era criança também. Eu me lembro que uma vez, eu não sei se foi por Eliezer, não sei que situação, ele era pequeno, e eu disse para ele, rapaz, tu é um homem ou tu é um rato? Eu sou um rato. Não, tu não é um rato, tu é um homem. O meu pai, ele era esse estilo de pai. Eu confesso, irmãos, eu tenho
desejado que mais pais raiz se levantem novamente. Porque eu tenho preocupação com a geração que vem depois de nós, que não pode ouvir um não. Eu falava agora há pouco com o irmão Silvio está ali nos ajudando ali, né? E estava falando com o Silvio, e o Silvio falou, pastor, tal pessoa não consegue trabalhar sob pressão. Irmãos, no mundo que nós vivemos, se você não aprender a trabalhar sob pressão, você não trabalha, você não prospera, você vai estar sempre atrás da máquina. Porque o mundo é um mundo de pressão. Nós somos pressionados por todos os lados. E como cristãos, mais ainda. Mas nós temos que nos manter firmes. Primeira coisa, então, é acreditar. Você não pode acreditar que é só o primeiro do ano que vai mudar tudo. Você não pode desistir quando alguma coisa não dá certo. Você não pode achar que tudo depende de você. Porque tem coisas, irmãos, que fogem ao teu controle. Irmãos, eu já sofri muito com isso. Porque situações que eu não tinha o que fazer, e eu fiquei me martirizando. Por que será que o fulano não veio? Meu Deus, irmão, o que houve? O que está acontecendo? O que eu fiz para você? E a primeira coisa é a gente buscar assim, que a gente está culpado de algo, e a gente fica apavorado, e muitas vezes não é com você, irmão. Descansa no Senhor. Eu dizia para um jovem um tempo atrás, ele estava muito preocupado com uma situação, e eu disse para ele, meu querido, você não é Messias. Você não está no controle de todas as coisas. Eu tive durante muitos anos na minha vida a síndrome de Messias. Sabe que síndrome é essa? É a síndrome de achar que eu sou Jesus. E que eu morri na cruz por alguém. Eu não morri na cruz por ninguém. Pastor, mas a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas... O bom pastor é Jesus. Eu sou um pastor mais ou menos. Eu não vou dar vida por ovelha não, velho. O texto não diz isso. O texto está falando, irmãos, de Jesus. E tem pessoas que querem que o pastor se entregue para ser Cristo. Eu não sou Cristo. Meu nome é Alberi Nascente Costa. Não é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho condições de resolver tudo. Você não tem condições de resolver tudo. Há coisas que fogem do seu controle. Não depende de você. Uma outra situação que muitas vezes faz com que você pare em um projeto é quando você perde o foco. E agora virou, não vou dizer que é moda, mas está muito comum agora como é que é? Essa patologia, como é essa de perder TDAH, não sei o que, como é que é? Todo mundo agora tem isso. Eu também tenho TDAH. Transtorno, como é que é? É isso aí. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No meu tempo, todo mundo tinha isso. E não nos impedia de fazer algumas coisas, irmãos. Eu não estou menosprezando, eu respeito, e a Liliana sabe disso, temos aqui duas psicólogas aqui me ouvindo. Eu não sou ignorante, eu sei que existe realmente, mas também tem pessoas que vão na carona. Tudo é doença. Meu pai diria, é falta de laço algumas coisas. O velho Manuel não era fácil. Mas glória a Deus pelo velho Manuel, porque o velho Manuel, meu pai, me fez um homem. Porque senão, irmãos, olha, não sei que remédio eu estaria tomando hoje. Graças a Deus não tomo nada. Não tomo nada. Não estou livre de um dia ter que tomar, e não há nenhum pecado nisso, não vejo problema nisso. Mas até agora, não precisei partir para a fluoxetina, nem tampouco para um Rivotrilzinho, né? Por enquanto está tranquilo. Mas graças a um pai que me pressionou na infância. Irmãos, entenda uma coisa. Nós temos a tendência natural de culpar esse ou aquele. Mas a verdade é o seguinte, nós não podemos perder o foco daquilo que Deus deu para nós. Deus quer sim fazer coisas grandes.
último obstáculo, irmãos, e esse aqui é o verdadeiro pai de todos, é a falta de disciplina. O meu problema, irmãos, de não ir para a academia, é só esse, é falta de disciplina. Não tem outra desculpa. Não tem, a verdade é essa. Eu estou há 10 anos falando em ir para a academia. Né, Lunardi? Pelo menos esses últimos anos que eu conheço o Lunardi, ele já ouviu falar disso, sei lá, 50 vezes, né, Lunardi? O Lunardi até cansou de me evangelizar para esse lado aí, né? Mas é falta de disciplina. É por falta de disciplina que as pessoas não conseguem focar no que estão fazendo. Falta de disciplina. Porque mesmo quem tem uma disfunção neurológica, com disciplina, até com tratamento adequado, até mesmo com medicamento adequado, a pessoa consegue ter o seu foco. Então, na verdade, o pai de todos é a falta de disciplina. Eu não leio a Bíblia, toda a Bíblia neste ano por falta de disciplina. Eu não orei talvez como devia, por quê? Falta de disciplina. Então, se nós queremos experimentar coisas novas e experimentar o novo de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter disciplina. É por isso que você e eu somos chamados de quê? Discípulos de Jesus. Porque o que é o discípulo, irmãos? Discípulo é alguém que vive na disciplina do mestre. Nada mais é do que isso. Qual é a disciplina do mestre? É aquilo que ele ensina, aquilo que ele orienta. O discípulo tem que ser disciplinado. Nesse sentido, o sentido mais amplo de ser discípulo é entender que precisamos ser disciplinados para fazermos aquilo que Deus tem nos chamado. Dito isto, como introdução, eu quero ser rápido nas minhas palavras. Eu quero passar para você rapidamente 2 conselhos que encontramos nesse texto. Olha só, versículo 19. Deus falando, eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho deserto e rios no ermo. Versículo 20 diz assim, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. O povo, versículo 21, povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Aleluia. Deus está falando para Israel, olha, eu já estou fazendo uma coisa nova. E eu convido vocês a participar disso comigo. Eu vou dar água no deserto, eu vou alimentar os chacais, eu vou alimentar os animais, eu estou preparando que tenha água para eles beber. Deus está falando que ele, em meio ao caos que Israel enfrentava em plena saída do exílio babilônico, em pleno caos que estavam enfrentando, Deus estava dizendo, olha, em meio a tudo isso, em meio a esta instabilidade que vocês estão enfrentando, em meio a tudo isso, eu estou fazendo uma coisa nova. Igreja Batista de Soledade, Deus está dizendo para mim e para você que Deus não vai fazer, Ele já está fazendo uma coisa nova, Ele te convida a caminhar com Ele. Oh, Rabacalamaxúria. Ele já está fazendo. O ano de Deus para você é hoje, é agora. Deus já está fazendo. Eu cheguei ontem lá em Fontoura e a irmã Liliana estava pregando uma palavra tão abençoada. Que palavra, Liliana? Que palavra. E eu estava olhando lá, já estão no templo novo. Tem ainda algumas coisas para fazer, tem ainda paredes para rebocar, tem lá os banheiros para terminar de arrumar, mas já estava lá, cheguei lá, aquele ambiente gostoso, as cadeiras organizadas, aquele salão que agora é da igreja de Fontoura Xavier. Está lá aquele salão, saiu do aluguel. Agora,
vai precisar investimento lá. Eles vão precisar de ajuda de Soledade. É óbvio, é um grupo pequeno de pessoas. Mas já está lá aquele salão lindo, aquele espaço maravilhoso. Já estou sonhando, todas as paredes prontas, pintadas, aquele saguão de entrada, já as caixas de som. Irmãos, Deus não vai fazer, Liliana, Deus já está fazendo em Fontoura Xavier. E na sua vida não será diferente. Deus está fazendo algo novo. Que mês foi o encontro dos jovens em Fontoura, Liliana? Eu esqueci. Setembro, né? Outubro, setembro, novembro? Novembro. Teve um evento de jovens, um evento a nível regional ali em Fontoura Xavier. Eu não pude estar no sábado com eles. Eu estava cumprindo uma agenda na nossa igreja em Torres, igreja que eu fui pastor há 24 anos atrás. Um trabalho que começamos com 5, 6 pessoas, hoje está lá um templo lindo, maravilhoso, a igreja lotada, centenas de pessoas servindo a Deus naquela igreja, que maravilha. Encontrei lá ovelhas que eu batizei, encontrei lá pessoas que começaram a igreja comigo, estão lá servindo ao Senhor. E como eu tinha que pregar lá, eu falo com muito zelo, não é para fazer propaganda, mas eu falei para minha esposa, amor, o pessoal está numa expectativa, é uma conferência do Espírito Santo, tem que acontecer alguma coisa lá. Eu tirei 3 dias naquela semana anterior para buscar ao Senhor de forma específica. Fiquei 3 dias só na água, pensei que não ia conseguir, mas amor, está com fome? Não estou, não tinha fome, 3 dias só tomando água, e foi tranquilo. Deus me tirava o sono, eu acordava de madrugada para orar, Deus me inquietou. E numa daqueles dias que eu estava em consagração, em casa, orando, me preparando para aquele evento, Deus coloca no meu coração um tema para a igreja aqui de Soledade para 2024. Lá atrás, Deus me coloca no meu coração um tema. Eu disse para Lucimar, amor, Deus falou comigo isso e isso, mas eu não sei se é Deus que falou ou se é da minha cabeça. Se são vozes da minha cabeça, eu falei para ela. Ela disse, amor, vamos orar, continua orando para Deus confirmar isso que está no teu coração. Passados uns dias depois da conferência, nós tínhamos uma reunião, a última reunião do ano, já agora no mês de dezembro, início do mês de dezembro, a nossa última reunião do ano, com todos os pastores do estado. Fomos lá na terça-feira, porque tínhamos reunião o dia inteiro para tratar desses assuntos. Chegando lá, o pastor, que é presidente da nossa convenção, trabalhamos juntos na diretoria, aí ele nos deu o relatório da convenção nacional, que ele esteve em São Paulo, e aí disse, o tema para o Brasil e para as nossas missões mundiais para esse ano é o tema tal. E eu disse, opa, era o mesmo tema que Deus tinha colocado no meu coração. Opa, acho que Deus está nesse negócio. Tivemos reunião de manhã, almoçamos, tivemos reunião à tarde, tivemos um intervalo, ia ter reunião à noite com todos os missionários e líderes de departamentos, e chegou um missionário para mim assim, pastor Alberi, rapaz, olha só, eu quero te dar um presente, quero te dar um livro que eu ganhei, e ganhei para distribuir, eu lembrei de ti. Quando ele me deu o livro, eu li o livro, justamente no tema que Deus tinha colocado no meu coração. Eu disse, Deus está falando, só pode ser. Passados uns dias, eu liguei para esse pastor e disse, cara, contei para ele a história, disse, eu queria só buscar uma confirmação, será que é isso que Deus quer que eu trabalhe o ano que vem? Ele disse, Alberi, tu quer o quê? Tu quer que Deus desenhe, cara? Tudo que Deus falou, é claro que Deus quer que tu fale isso. Até porque, Alberi, é o que Deus falou comigo também para a minha igreja. E para este ano que vem, de 2024, nós vamos trabalhar esse tema. Espere. Calma, no próximo culto eu falo. Mas Deus quer realmente nos levar a experimentar algo poderoso para este ano de 2024. Irmãos, por favor, eu te convido a calar a boca daqueles que ficam profetizando caos.
eu te convoco como igreja a, com muito amor e carinho, dizer para aquele irmão, para aquela irmã que vai chegar todo pessimista, diga: olha, irmão, eu te amo, e no amor de Jesus eu não aceito esse pessimismo, porque Jesus estava indo para a cruz, com todos os motivos, irmão Pessado, irmão Tony, com todos os motivos para ser pessimista, e ele está lá, na cruz, firme e forte. Deus nos chamou, irmãos, para abalarmos este mundo pelo poder do Evangelho. Não aceite pessimismo na sua vida. Nós não vamos ser, obviamente, pessoas deslumbradas. Temos o pé no chão, mas sabemos o que Deus fará na nossa vida e na igreja dele, porque a igreja não é do pastor Alberi, a igreja não é tua, a igreja é do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós somos a luz em meio às trevas, nós somos a luz em meio à escuridão. A igreja de Cristo é um farol que ilumina, apontando o caminho para o porto seguro. Aleluia! É isso. Somos perfeitos? Não. Temos problemas? Temos. Temos dificuldade? Temos. Mas nós temos também um Deus que nos conduz. No ano de 1995, primeiro curso teológico que eu fui fazer, chegou para dar a aula um pastor, mais ou menos 1,60 m, uma bibliazinha, 300 pessoas naquele salão para o início daquele curso. E a primeira coisa que ele falou, ele disse o seguinte: irmãos, a igreja de Jesus, ela não é um barco a remo. Eu fiquei assim ouvindo a ilustração daquele pastor, porque no barco a remo, ele depende da força dos remadores. A igreja de Jesus é um barco à vela, que quando alça a sua vela, o vento sopra e leva. Irmãos, a igreja não depende da minha força, da tua força. A igreja depende da força do Espírito Santo. E o Espírito Santo está soprando. O Espírito Santo está soprando. Ele está soprando algo novo. Ele está soprando algo novo. Creia, Ele já está fazendo. Aleluia. Já vou terminar, Lu. 2 conselhos. Primeiro conselho, para que você possa de fato romper em 2024. Em todas as áreas. No seu trabalho, na sua empresa, na sua família, na igreja, em tudo. 2 conselhos. Primeiro, abrir mão dos velhos hábitos. Você precisa urgentemente abrir mão dos velhos hábitos. Isaías 43, verso 18 diz assim: mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Olha Deus falando para o povo: ei, vocês estão aí preocupados com o que eu fiz há muito tempo? Pare com isso. Pare de ficar pensando no que eu fiz. Sabe, irmãos, que uma das coisas que a gente acaba não levando à frente aquilo que Deus colocou em nosso coração, é que nós ficamos: mas olha lá atrás, tal coisa que eu fiz não deu certo, lá atrás a igreja já fez tal, não funcionou, o pastor vai tentar de novo. Não, o pastor não vai tentar nada novo, não. Tem gente que já se arrepiou. O que será que o pastor vai falar? Qual é a visão? O que Deus falou com ele para o próximo ano? O que será? O que será? Fique tranquilo. Não há nada novo debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes, não há nada novo. Não há nada novo. O que há de novo é o que Deus está fazendo. Entenda uma coisa:
precisamos romper com os velhos hábitos. Quer ver uma coisa? Se você não mudar, irmãos, eu estou com 50 anos, estou caminhando para 51, uma boa ideia, lá em junho, né? Uma boa ideia a minha idade, 51, né? Mas veja bem, irmãos, brincadeiras à parte, entenda uma coisa, eu já coloquei no meu coração, se eu não mudar os meus hábitos alimentares, eu vou viver gastando um monte com remédio. Se você não mudar seus hábitos alimentares, se eu não mudar, irmãos, esse dia a Lucimar víamos vindo de um lugar, e ela olhou assim, uma senhorinha, bem idosinha, andando, né, caminhando, né, aquela senhorinha, e ela assim, ai amor, estamos perdendo para essa senhora. Eu não estou perdendo para ninguém, eu não perco para ninguém, irmãos, eu não perco para o Lunardi, eu não perco para o Ronaldo que se exercita, eu não perco, né, para a Liliana que se exercita, eu não estou perdendo para a Ibancinara, não estou perdendo para ninguém, eu estou perdendo para mim mesmo. Se eu não mudar os meus hábitos, se você não mudar os seus hábitos antigos, você não vai alcançar, você não vai romper naquilo que Deus tem para você. Nós precisamos tomar essa decisão de mudar os nossos hábitos. Se você não tinha o hábito de orar, pelo amor do meu Jesus, mude isso neste ano. Crie o hábito de orar. Coloque o despertador 15 minutos antes, 5 minutos antes, 10 minutos antes, não importa. Ai, pastor, eu quero orar, e ano que vem eu vou orar 1 hora por dia. Para, rapaz, você já começou perdendo. Você não está acostumado a orar nem 5 minutos por dia, já quer começar orando 1 hora por dia? Já começou derrotado, meu filho. Mas vá crescendo gradativamente, coloque no seu coração esse ano, eu vou todos os dias acordar 15 minutos mais cedo, para ter um tempo de oração. Ler alguns versículos da Bíblia, mude os seus hábitos. Se você está acostumado, se o seu hábito é apenas se alimentar no culto de domingo, você está raquítico, você está com pouca vitamina espiritual, você está prestes a ter um problema sério de saúde espiritual e emocional. Você precisa entrar na disciplina do Mestre. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala, muitas vezes, Ele deixou os discípulos, deixou a multidão pessoal, ué, cadê Jesus? Onde é que foi? Cadê Jesus? Cadê? Ele ia para lugares solitários, ermos, e Ele ficava lá diante do Pai. Irmão, se Jesus tirava tempo para estar em oração diante de Deus Pai, o que sobra para mim e para você? A oração não é uma opção, não é você ter a opção de não orar, não existe esta opção. A opção de não orar não tem para você e nem para mim. A opção de não ler a Bíblia, você não tem essa opção, porque isso é vida com Deus, isso é vida com Jesus. Você não pode ficar dependendo de um pastor que traga um sermão maravilhoso no domingo e o resto da semana você não se alimentar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque vai ter momentos na sua vida que o pastor Alberi não vai estar lá, a irmã Lu não vai estar lá, mas o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Ele vai estar sempre lá. Mas você precisa estar se alimentando da presença de Deus. Você precisa se fortalecer. Mude drasticamente os velhos hábitos. Abra mão de velhos hábitos. E você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Segundo conselho, olha só, versículo 1 e 2 do capítulo 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel,
não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha o que Deus fala: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, só este versículo aqui, irmãos, dá para a gente falar de tanta gente. Dá para a gente falar de Israel, que atravessou o mar. As águas não submergeram, não sucumbiram com Israel. Nós podemos pensar em Mesaque, Sadraque e Abdinego. Olha só o que Isaías fala: quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. O que aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abdinego? Foram lançados aonde? Na fornalha de fogo ardente. E ela foi aquecida 7 vezes mais, Ageu. E diz a Bíblia que os algozes, os guardas, eles amarraram aqueles homens com as mãos para trás e conduziram eles e jogaram naquela fornalha a uma certa distância. Diz a Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, que a intensidade do calor era tão grande que os soldados que foram lançar eles caíram mortos, só com o bafo, só com o calor. Os soldados que foram levar Mesaque, Sadraque e Abdinego, que foram levá-los à fornalha, eles caíram mortos. Tamanha intensidade da fornalha. E olha o que a Bíblia diz, que quando o rei olhou, ei, não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Eles estão lá vivos, os soldados morreram, eles estão lá, e tem mais um lá no meio. Lançamos 3, e tem 4 homens lá. E olha só, olha lá, rei, o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Lá na fornalha, o Senhor entrou com eles. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Irmãos, que palavra, que promessa. Isso me faz entender o segundo conselho. Você precisa, para romper em 2024, você precisa orar como se tudo dependesse de Deus. E você precisa trabalhar como se tudo dependesse de você. Olha só, olha o paradoxo. Por um lado, você vai ter que orar com tanta intensidade. Misericórdia. Aleluia. Você precisa orar com muita intensidade, com muita força, como se tudo dependesse só de Deus. Se você já orava, 2024, você quer ver a coisa acontecer na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos teus projetos pessoais, redobre a oração. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu não oro. Sabe por que eu não oro, pastor? Porque quanto mais eu oro, mais o inimigo se lança. Não, irmãos, isso é mentira do diabo, para você não orar. Sabe por quê? O inimigo está se lançando o tempo todo, irmã Gorete. Ele não tira folga, não tem feriado para ele, irmã Gorete. Não tem ano novo, não tem Natal para ele, não tem Páscoa, não tem feriado para o diabo. Ele trabalha 24 horas por dia contra você. Mas então, pastor, por que parece que quando eu oro, ele se lança? Não, irmão, sabe o que é? É que quando você ora, você fica sensível ao mundo espiritual, e aí você percebe o que ele está fazendo. Mas quando você não ora, parece que nada está acontecendo, porque você não está vendo nada. Aí a impressão que você tem é que nada está acontecendo. E aí você não ora, é mais cômodo não orar. Porque se eu oro, o inimigo se lança. Não, irmãos, não é isso. A diferença é que quando você ora, você vai ter sensibilidade.
Você vai perceber, tu está infeliz, é aí que tu está agindo. Tu está aí, Satanás. Parece que eu lembro do gato da Bruxa de 71. É você, Satanás. Né? Só quem curtiu Chaves na infância vai lembrar disso. Aleluia. Você vai perceber que ele está agindo. Pastor, mas quando eu oro, eu vejo ele atacando a minha família. Ei, glória a Deus, porque você está vendo. Antes, ele estava atacando e você não estava vendo. Pastor, quando eu oro, ele começa a atacar no meu trabalho. Ei, ele não começou, ele já estava atacando. Você que não estava vendo. Mas agora, você está vendo. E aí você pode levantar a mão e dizer: para aí, Satanás, sai daí em nome de Jesus. Eu estou te vendo, tu está escondidinho, pensando que eu não estou te vendo. Tira a tua mão suja da minha família. Tira a tua mão suja da minha casa, do meu trabalho, dos meus filhos. Ore como se tudo dependesse de Deus. E por fim, trabalhe como se tudo dependesse de você. Faça isso. Você vai romper em 2024. Você vai ver coisas que você não tinha visto ainda. Eu quero declarar, debaixo da unção do Espírito Santo, que você vai experimentar em 2024 coisas nunca dantes experimentadas. Eu profetizo sobre a tua vida que 2024 você vai ter experiências com Deus que ainda você não teve. Eu declaro em nome de Jesus, como homem de Deus, que você em 2024 vai ser usado por Deus como até hoje você não foi. Eu creio. Eu creio. Deus falou para mim isso. Deus falou para mim. E aquele que Ele promete para mim, Ele promete para você também. Eu creio, irmãos. Mas nós vamos precisar cultivar uma vida devocional, uma vida de oração, de leitura da palavra. Priorizar Deus na nossa vida. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Se coloque em pé. Novos hábitos não acontecem só porque chegou o 1º de janeiro. Existem processos, e nesses processos existem decisões, renúncias, foco, entregas e recomeço. Todos os dias podem ser 1º de janeiro, porque todos os dias você tem a oportunidade de recomeçar. Se você falhar, você não deve desistir, você deve permanecer buscando. Eu quero orar com você nesta